Deus é o Criador de todas as coisas. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, como nós conhecemos, no primeiro versículo do capítulo 1 das Escrituras, que é a Torá, que nós conhecemos como Pentateuco judaico ou cristão, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus criou a mim, criou a você, criou todas as coisas. Gênesis 1, ela fala da criação de Deus, nas etapas de Deus, criando algo primeiro, depois outro, e a criação humana é a última da criação de Deus, que é o homem. Ele fez com as suas próprias mãos. Diferente de todas as demais criações, Deus criou o homem pelas suas próprias mãos. E no verso 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas em face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, Deus, Ele é o Criador de tudo. Antes a terra era sem forma, ou seja, não era isso que nós conhecemos e como ela existe na atualidade, mas Deus é o mesmo, o poder é o mesmo. A palavra também diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Lá em João, nós conhecemos esta passagem no Evangelho de João. No princípio era o Verbo significa palavra. Jesus é a palavra de Deus, é a boca de Deus para o homem na terra. Por isso que ele veio e viveu entre os homens, entre nós no passado, e nós estamos aguardando ele no futuro. É preciso entendermos esta grandeza de Deus. E no versículo 13 disse: Deus disse, haja luz. E aqui diz, houve luz. Então Deus criou a luz para iluminar, para que pudesses ver e aparecer a grandeza da criação. E no verso 4 diz: e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Ou seja, entre a claridão e a escuridão, Deus fez separação entre o dia e a noite. Deus é maravilhoso e perfeito, né? A palavra dele é perfeita. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Aqui no verso 5, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Isto é primeiro dia, então Deus cria a luz e a noite, o dia e a noite. Deus, ele é maravilhoso. E no verso 6 ele disse: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E aqui no verso 8 diz: e chamou Deus a expansão céus. É isso que nós vemos. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. Deus trabalhou muito para fazer você e tudo que existe. Estou lendo Bíblia para você, mas é para nós entendermos a grandeza do nosso Deus. E no verso 9 diz assim: e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E no verso 10 diz: chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Deus só faz coisas boas. Muitas vezes o homem não compreende, não entende, não quer que isso aconteça, né, querido? E no verso 11 diz: e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê sementes, árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Ou seja, o verde, as árvores, as pastagens, tudo surgiu. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia, os dias da criação. E disse Deus, no verso 14: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite,
e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Aqui é criado os dias e os anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E no 16 diz: e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Aqui ele criou o sol, as estrelas e a lua, o sol para o dia e a lua para a noite. Nós amamos esse Deus, né? Que coisa maravilhosa, né? E foi a tarde e a manhã do quarto dia, e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e todas as aves de asas conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. Que maravilha a criação das aves! E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Que palavra maravilhosa! E as águas dos mares e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. Glória a Deus! E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. No verso 25 diz: e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e Deus viu que era bom. Mas agora vem a grande criação de Deus. E no verso 26 de Gênesis 1: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, e toda a árvore que dá fruto de árvores que dá semente, se vor-se-ão para mantimento, e todo animal da terra, e toda a ave do céu, e todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que isto era bom. E a tarde e a manhã do sexto dia passaram. Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados, conforme Gênesis 2. E no verso 2 do capítulo 2: e havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Meu amado, minha amada irmã, aqui diz que Deus descansou. Esses dias são dias literais, são dias diferentes talvez dos nossos dias, mas a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas uma coisa é certa: Deus ele fez o homem da sua melhor maneira. Deus te fez. Que Deus te abençoe. Curta, faça um comentário, compartilha, se inscreva neste canal e me abençoa sempre assistindo os meus vídeos. E que Deus te abençoe.